muito obrigado por ter aceito este desafio. É assim, minhas entrevistas geralmente são entrevistas que não são muito TVM, são muito soltas. Graças e geralmente a Deus. eu tenho Graças feito a perguntas que incomodam as pessoas. Então, se de alguma forma ficar zangado, eu vou entender. Se chorar, fica à vontade e tens aqui o colo do pai para encostar. Mas eu prefiro a parte zangada, porque posso dar um murro, posso bater. E como estou chonado, aí eu te processo Estás mesmo chonado. Epá, estou muito chonado. Então, irmão, eu, durante as minhas pesquisas, eu fui descobrir que tu não entraste para Arnamo por acaso. Entraste para Arnamo por causa de um projeto que nem sequer era teu projeto. Ok. Que de uma ou de outra forma tiveste que adaptar o projeto de outra pessoa, que no caso é Afonso Dhlakama, ao teu próprio projeto. Agora, eu quero entender o que é que lhe teria motivado a entrar na Arnamo e se havia previsto que futuramente, caso quisesse voar dentro da própria Perdiz, pudesse ter esse nível de resistência que está a existir dentro da Perdiz. Ok, é uma boa questão que tu colocas, porque para mim eu sempre tenho explicado uma coisa. A minha coluna vertebral é a coluna de um ativista. É a natureza de um ativista político, é aquele que o compromisso dele é o compromisso com a verdade, com os valores e sobretudo com a defesa do bem comum. Eu posso definir o ativista como aquele que se empenha, digamos assim, na defesa ferrenha do bem comum. Então, exatamente, a minha vida sempre foi esta levada a defender exatamente os mais desfavorecidos. Aqueles que não tinham voz própria. Eu sempre gostei de ser a voz daquele que era incapaz de falar por si e de agir por si. Então, esse foi o que moveu sempre a minha vida. Quando eu encontro com o presidente Afonso Dhlakama na Serra da Gorongosa, em setembro de 2017, eu costumo dizer que ele eletrizou-me e batizou-me verdadeiramente na política. Porque eu, quando entro na política em 2013, eu entrei como um ativista. Portanto, eu não era membro do tal partido. Eu fui convidado pelo partido a concorrer para ser presidente do Conselho Municipal da cidade de Maputo. Mas onde eu tenho o meu batismo político, ok? É na Serra da Gorongosa em 2017. Quando eu, chocado porque a história da Arnamo que eu conhecia, de certeza que é mais ou menos a mesma, sim, que tu também conheceste, a propaganda, a propaganda que foi feita pelos órgãos oficiais é que era uma Arnamo sanguinária, bandida, que não tinha nenhum projeto de sociedade, que não seguia nenhum objetivo nobre, politicamente falando. Quando eu tive este encontro com Afonso Dhlakama, eu começo a perceber a gênese e as motivações da luta da Arnamo. E a coisa mais importante foi o Afonso Dhlakama, que é um líder histórico, o líder que esteve desde as raízes da fundação da Arnamo, ele próprio me dizer que a Arnamo que ele estava a sonhar não era aquela que nós conhecíamos. E eu me interessei em saber qual é essa Arnamo. Então ele começa a explicar o que eu já disse 1001 vezes em várias entrevistas, que ele dizia que, Venâncio, nós não pegamos a arma porque nós tínhamos prazer de estar com armas. Nós não fizemos emboscadas porque nós tínhamos inclinação para andar a emboscar, disparar e atingir pessoas. Tudo aquilo foram instrumentos para um projeto, para um sonho de sociedade que nós temos. De uma sociedade democrática, de uma sociedade livre, de uma sociedade de livre expressão, de livre imprensa, um verdadeiro Estado democrático, tal e qual ele criou. É nisso que dá a ser baixinho. Exatamente. Não, é verdade. É algumas vantagens, né? Mas também eu estou a aproveitar de descansar aqui a minha mão, estava um pouco cansado. Mas estava a dizer que ele explica-me qual é que é o projeto da Arnamo, qual é que é o sonho dele para Moçambique. Esse sonho eu peguei. E qual era o sonho? O sonho do Dhlakama para Moçambique. Primeiro, há um sonho para Arnamo. Depois há um sonho para Moçambique. Vou começar com um sonho para Arnamo. O sonho que ele tinha para Arnamo
é que a Renamo, de fato, ela fez essa transição do movimento verdadeiramente militar para o movimento do movimento político, genuinamente político. O que isso quer dizer? Que o movimento que passasse a fazer uma luta com base nas ideias, com base nas propostas de políticas públicas, nas propostas de soluções para os vários problemas que Moçambique enfrentava. Uma Renamo que se apresentasse desta forma. É por isso que ele começa, em 2016, 2017, a chamar muitos quadros da Serra da Gorongosa que não pertenciam à Renamo, incluindo o Venâncio. Exatamente porque esta era a visão que ele queria projetar. Que a Renamo lutou, fez todo este percurso, mas a finalidade não é nos mantermos naquela gênese militar da Renamo. A finalidade é a Renamo ser uma força política, uma força, digamos assim, social, que pudesse contribuir num ambiente de paz, de tranquilidade e num Estado de Direito verdadeiro. Então, é essa Renamo que ele sonhava e que eu entro nesta fase, como tantos outros que foram chamados também para ir à Serra da Gorongosa. Então, estaria a dizer que teria entrado para Renamo muito mais para ser o contrário daquilo que a Renamo sempre foi, que é arma com pessoas ou pessoas com armas. E que tu tenhas entrado dentro da Renamo visando abrir uma nova jornada da própria Renamo, que é a jornada dos pensadores, que combatem de outra forma, ideologicamente. Concordo contigo plenamente. Será que a tua entrada foi vista do mesmo jeito, desta forma como alguém que tenha entrado para pensar dentro do partido, visto que atualmente tem havido essa resistência dos colegas seus do partido? Sim, uma boa pergunta, porque de fato hoje nós notamos que há uma resistência em relação a isso, que é uma resistência compreensível. Sabe, todo o processo de transformação social, de transformação política, se não tiver resistência, significa que esse projeto de transformação é um projeto, não é genuíno, não é forte. Então, tudo aquilo que for verdadeiro, tudo aquilo que for genuíno, quando ele vem para transformar, tem que ter resistência. E é natural que essa resistência possa acontecer. Mas o que me dá a minha segurança estar bem em relação a isto? Por uma razão simples, é que eu sei que aquilo que é algo que eu acredito que é irreversível neste mundo. Eu acredito que é irreversível neste mundo é sempre situações de quê? De paz, tranquilidade. Isso é irreversível. Tu podes ter uma guerra que dure 100 anos, 200 anos, mas uma coisa que todo mundo tem certeza, até os que fazem guerra, é que a paz é o desejo comum e a paz é a meta para todos. Então, eu sei que é irreversível que a Renamo se transforme naquilo que o Djakama dizia que sonhava. Veja só uma coisa. A Serra da Gorongosa, Djakama designou de Gorongosa 1. E ele designou a cidade de Maputo como Gorongosa 2. E isto reflete exatamente esse pensamento. Que Gorongosa 1 era Gorongosa baseada na luta armada. A cidade de Maputo, que é a Gorongosa 2, era baseada na luta intelectual, ideológica, das ideias, do debate político aberto. Então é exatamente isso. E me parece que por maior resistência que exista, é irreversível. Mas que esta Renamo seja exatamente a Renamo do futuro, aberta, de inclusão, sem nenhuma espécie de exclusão interna, uma Renamo que respeita os seus próprios estatutos, porque estatutos altamente democráticos, mais democráticos que a Renamo eu não conheço, são estatutos muito bem feitos, altamente democráticos, só que aí está, o problema é que não se quer cumprir aquilo. Agora, vamos lá, eu imagino que a Renamo não tenha... Está quente aqui hoje. Está muito quente. Eu imagino que a Renamo não tenha lá tantos quadros assim e que tanto a liderança não é tão qualificada, de tal forma que aqueles que entram ou entraram recentemente
acabam sendo mal vistos. Será que lhe ocorreu que pudesse isso acontecer no futuro? Que pudesse haver esse nível de resistência? E se já estava preparado ou se já estaria preparado a partir dessa data em que teria descoberto isso ou tido essa ideia de que isso pudesse acontecer? Não, uma boa pergunta. Ou é uma surpresa esta situação? Não, é a surpresa, a intensidade. Que era natural que surgisse este choque, digamos assim, geracional, não é? É natural, era previsível. Mas a dimensão em que está a acontecer, sobretudo quando eu vejo uma coisa que é, para mim, digamos, extremamente preocupante, é quando a Renamo ou a liderança... Atenção, vamos distinguir uma coisa é a Renamo, outra coisa é a liderança da Renamo. Sim. Quando a liderança da Renamo tem que optar por violar os seus próprios estatutos, tem que optar por violar os princípios da gênese da Renamo, justamente como arma para este confronto. Isso, para mim, é que realmente eu nunca esperei que pudesse acontecer. Que um estatuto que determina que, olha, para tu concorreres a qualquer cargo de liderança, a única condição que estabelecida no estatuto é apenas ser membro, portanto, ter 18 anos e concordar com os princípios do partido. Mas nada. Então, este estatuto que é a Bíblia, que é o livro sagrado, que é a constituição do partido, ser violado justamente porque se quer acomodar apenas interesses particulares e se quer impedir a coisa mais nobre da luta da Renamo. Qual é que é a coisa mais nobre? A coisa mais nobre da luta da Renamo era exatamente garantir todas aquelas liberdades que em 75 a Frelimo nos proibiu de todas elas. Portanto, a liberdade política, a liberdade de participação política, a participação democrática. Foi a primeira coisa que a Frelimo fez quando chegou aqui e assumiu o poder em Moçambique. E a Renamo justificou todo o período que fez a guerra justamente para resgatar essa liberdade de participação política, de inclusão política. Então, hoje, quando se vê a matar isso, é matar justamente todos os fundamentos que estiveram na origem da Renamo. Portanto, na verdade, o que está a fazer essa atual liderança da Renamo, na verdade, é tentar asfixiar. É um homicídio político da Renamo. Não restam dúvida. Na história da Renamo, entraste para a Renamo em 2018 e automaticamente foste recusado a concorrer pelo município de Maputo ou para o município de Maputo. Yeah. E tiveste mais tempo para poder se preparar e foste fazendo as tuas atividades como um deputado. Desculpa aí, és o único que eu conheça como deputado que está preparado para ser. Pô, tá mais covarde. Não sou da Frelimo. Sim, porque é verdade, na Frelimo... Se tu não escovas, não és bem-vindo. Então, és o mais preparado, pelo menos a nível de debate, talvez de execução. Nós teremos que experimentar que tu fosses líder em alguma coisa para podermos ver se terias capacidade para liderar de verdade ou não. Então, em 2023, nós vimos um Venâncio que fez uma coisa nunca antes vista com qualquer candidato que seja de nível menor, tipo nível municipal no caso. Conseguiste paralisar e organizar de forma meio que não, vamos lá, planificada, eu diria, movimentos que circularam por quase todo o país. Então, conseguiste fazer uma coisa nunca antes vista no cenário político para os menores. Nós vemos isto com grandes candidatos à presidência e tudo mais. E não conseguiste vencer. Estivemos nós convictos que fosses conseguir algum tipo de vitória. Não conseguiste vencer. E em menos de 30 dias nós soubemos que ias te candidatar à presidência do teu partido, Renamo. Ok. O que é que teria originado esta ideia? Esta ideia é tua ou é uma ideia que partiu de outras pessoas e que tu, como a voz dos que não têm voz, precisasses representar muito obrigado, a esses tais? Ok. Para mim, é assim, o que acontece é... Eu não sei ser fofinho. Ok. Depois, como o Arsénio... É de Inhambane? Não, sim, não Inhambane. Como Arsénio é de Inhambane. Então, este aqui vai a cair muito bem, não é? Então... Sim, está a representar. Está a representar a terra. Faz-se tchim-tchim nisto, né? Talvez se faça. Acho que podemos tchim-tchim. Saúde! Não, é... Uma boa pergunta.
Dois fatores que me levaram a, digamos assim, assumir o desafio de avançar para esta investida, esta aventura, como alguns dizem. Primeiro, foram os militares da RNAM, os mais graduados. Eu tenho dito isso, porque alguns dizem que mas ele não tem apoio dos militares, fala dos militares. Só que eu vou dizer uma coisa. É todos esses que dizem isso, tal e qual eu desafiei o Dr. Manteigas em direto, eu disse a ele, diga-me lá quais são os tais militares que não concordam comigo. E ele não disse nenhum. Sabe por quê? Porque dos militares que eles dizem que não gostam de mim, nenhum deles é general. São indivíduos que aparecem como pseudo-generais, quer dizer, passando como se fossem generais, mas não são. Os verdadeiros generais da RNAM e os mais graduados na RNAM, incluindo o Estado-Maior-General da RNAM, eles é que mandaram um emissário para mim, para vir ter comigo, numa altura que eu não estava pensando ainda nessa coisa de candidatura, e me disseram o seguinte, a mensagem que mandaram para mim é a seguinte, tivemos 3 ou 4 encontros, até agora posso aproveitar e dizer em primeira mão, foi exatamente antes. Sim. Beleza em pessoa, anda com muita sorte. Então, antes da portagem de Macaneta, tem uma espécie de uma pequena planície onde há bois ali e tal. Tem umas árvores, uma micaia que ela parece uma... Então, foi ali onde tive cerca de 3 encontros. E que a mensagem que vinha dos militares, dos verdadeiros generais da RNAM, não aqueles generais do asfalto ou generais do Jardim Tunduro, que apareceram na televisão, mas os verdadeiros generais da RNAM, os mais graduados da RNAM, mandaram uma mensagem que é a seguinte: Venâncio, você é civil, mas a tua bravura, a maneira como te posicionaste, tanto em relação ao regime, quanto os desafios grandes deste país e do município onde você concorreu, apesar de ser civil, nós, os militares, queríamos te propor a ideia de avançar como candidato à presidência da RNAM no próximo Congresso. Isto chega pela primeira vez pelos militares mais graduados da RNAM. Não é o pessoal do WhatsApp, dos Facebooks que levou-me a refletir profundamente nisso. Foram os militares dos mais graduados na RNAM. Este é o primeiro ponto. Ponderando nisto, olhei realmente para o grande debate na mídia social e também aquilo que nós ouvíamos na rua, nos mercados, no povo, e eu vi que havia coincidência. Que tanto na RNAM, como os simpatizantes da RNAM, como o eleitorado no geral, estavam todos sintonizados que, de fato, eu iria representar uma alternativa de liderança da RNAM forte, coerente e que pudesse, acima de tudo... O que as pessoas querem, afinal, meu amigo Beleza? As pessoas, quando apostam em alguém, não é propriamente porque você é assim tão especial ou porque seja assim tão inteligente, não é nada disso. As pessoas apostam em alguém quando sentem que aquela pessoa pode representar e defender, até com a própria vida, os interesses, as dores e as aflições dela. É só isso. Porque algumas pessoas perguntam, mas o que o Venâncio fez? Ainda... Uma das vezes nós estávamos numa campanha, fomos para Maguanino, que é a zona, há um enclave no Maguanino. Maguanino, B, C e D, há uma área que é da área mais alagada de Maguanino, uma baixa, está sempre cheia de água. E eu fui lá para fazer uma visita durante a campanha. Foi um grupo de avanço, de mais ou menos uns 20 jovens da RNAM, para fazer mais ou menos uma exploração do lugar. Ninguém saiu de casa. E disseram que, hoje parece que não vamos ser bem recebidos. E eu cheguei lá, aquilo parecia um imã.
As pessoas começaram a saltar dos muros, a correr, a cantar e a dançar. Eu vou te passar esse vídeo. Senhoras a cantar, a vir atrás de mim. Então, o diretor de campanha da cidade de Maputo manda-me parar e me faz uma pergunta. Mas afinal, Venâncio, qual é essa raiz que você tem? Qual é essa raiz? Conseguiste? Diz, não, mas que raiz é essa? Quer dizer, as pessoas não sabiam que você está aqui, não andamos com megafones, não informamos a ninguém. Você mal entrou ali em Maguanine, crianças, velhos, jovens, mulheres, não, todo mundo a correr. É aquilo. Eu acho que quando movimentos assim acontecem exatamente porque as pessoas sentem como se fossem elas naquele lugar. Tipo, representas melhor e fazes com que essas pessoas sintam-se como se elas fizessem parte daquilo. Exactly. É isso. Agora, a minha pergunta, voltando ao princípio, não teria solicitado nenhumas garantias, porque agora os militares prometeram-lhe isso, concorreu e acabou sendo excluído do Conselho Nacional. A minha pergunta é, se não teria solicitado alguma coisa similar a garantias, que é, caso eu não consiga por estas vias que consideramos nós legais, como é que eu vou ficar? Não teria... Não, nem tinha como solicitar garantia nenhuma. Só para clarificar uma coisa. Porque aos nossos seguidores. Só para poder constar. A mídia, eu não sei se a mídia tem a informação certa, mas a mídia já apresentou várias vezes vários militares a dizerem que não estão de acordo contigo, que não te conhecem, não te reconhecem, nem vão te apoiar. Claro que não podem me conhecer, por uma razão simples. Porque aqueles que são os verdadeiros militares da RENAM e os militares mais graduados da RENAM são esses que me conhecem. São esses que falaram comigo. Então, os que não me conhecem na RENAM e que dizem de asfalto. Naturalmente que esses não são militares. E onde é que estão estes? Esses não são militares da RENAM. Os graduados então, agora, o que é que eles dizem? Não, continuamos firmes, por uma razão simples. Eu também queria aproveitar, só esclarecer uma coisinha ali aos nossos seguidores. Eu não fui excluído do Conselho Nacional, porque eu não faço parte do Conselho Nacional. O Conselho Nacional são 120 membros, dos quais... Nunca fizeste parte? Eu nunca fiz parte, portanto não há problema nenhum. Okay. Agora, por uma questão, digamos assim, do espírito de unificação, do espírito da reconciliação, digamos, de uma questão de criar uma boa atmosfera de convívio social interno, e eu acho que podia ter sido convidado a participar no Conselho Nacional. Não fui. Mas isso é no plano ético, é no plano moral. Agora, no plano legal, eu não havia obrigação nenhuma de ser convidado ao Conselho Nacional. Agora, em relação aos militares, isto tem que ficar muito claro. Uma das coisas que nunca um militar iria fazer, só para tu veres, que estes que dizem que representam os militares não representam, coitados. Estes são pessoas que têm as suas atividades normais, nas suas machambas, nas suas vidas, e foram arrastados para virem fazer um teatro. Papel de militar. Para virem fazer um papel de militar. Não são militares. É por isso que é normal que eles digam que não me conhecem. Porque os verdadeiros militares... talvez... Os verdadeiros militares da RENAM me conhecem. É que houve uma... Tanto mais que, quando eu fui pela primeira vez à Serra da Gorongosa, em setembro de 2017, que se diga isto, estava todo o Estado-Maior-General na Serra da Gorongosa quando eu estive em setembro. Então, o Estado-Maior-General o que é? É o board, quer dizer, é o mais alto nível de graduação militar. Este Estado-Maior-General, quando eu fui em setembro de 2017 para a Serra da Gorongosa, estava lá porque estavam com o presidente da Câmara. Então, é natural que aqueles que não fazem parte deste board, dando o grupo mais graduado, é natural que não me conhecem. Isso é um sinal de que não são verdadeiramente os generais da RENAM. Então, até dou-lhes razão, não me conhecem. E ainda bem que não me conhecem, porque ficaria mal para mim ser conhecido. Ser conhecido. Então, agora é um improviso, não é? Como é, irmão? Não quero. Nós estamos a favor da juventude. Tudo bem? Graças a Deus. É preciso que se revolucione isto. Epá, contanto que vocês façam o vosso trabalho. Não, mas vamos lá. Depois do que aconteceu há pouco tempo, pá. Na sede,
Epá, é terrível aquilo. Yeah. Terrível. Pô, vi jovens ser espancados, ser escoraçados. É verdade. Porque nós não estamos a favor do Venâncio, estamos a favor dos ideais, das ideias dele, o princípio dele. Não é porque Venâncio é assim. Não. O que ele está a trazer na teoria, nós temos que colocar em prática. Yeah. Não é aquilo só que estamos ouvindo, blá blá. Ainda blá, bem que vocês têm um Venâncio acessível. Então, blá. Tomara que seja assim, né? Não, mas eu acho que uma das questões realmente que impressiona um pouco a juventude é isso. Quando eu te falei do sonho de Dhlakama, Sim. de uma Renamo do futuro, é essa Renamo que ele sonhava. Não aquela Renamo que as pessoas olhavam como uma belicista, Sim. assim distante, que as pessoas tinham medo. Assassinos. Eles querem, o Dhlakama sonhava uma Renamo assim. Você seja um presidente da Renamo, mas andar na rua, conversar com as pessoas, ouvir os jovens, sentir o problema dos jovens. Quando há cheias, o presidente descer, entrar na água com as pessoas, salvar as pessoas, assistir as pessoas. Quando os jovens estão a ser chicoteados, estão a ser maltratados, ir lá, entrar no gás lacrimogéneo e defender o injustiçado. Então, essa é o renome do futuro. E é por isso que acabam, em certa medida, os jovens se identificando com a nossa causa, porque é o tipo de partido, é o tipo de política que a juventude e a sociedade quer. Precisa. Quer dizer, não é uma política que não seja uma política distante, quer dizer, uma política que há o dirigente e há o dirigido. Não! Quer dizer, é natural e nós temos que aceitar isso. Alguém levantar a mão e dizer, chefe, não concordo contigo. Isso é natural. Isso tem que ser uma coisa normal. Então, o que está a acontecer hoje é que os valores que a Renamo defendeu afincadamente, que levaram a Renamo a ir pegar armas, porque não havia liberdade. Na altura só dizia que havia um único partido. Se você tentasse formar o seu partido, você era fuzilado. Diziam que as únicas formas de fazer atividade econômica, negócio, tinha que ser nas lojas do povo ou nas empresas estatais. Se você tentasse fazer um negócio privado, você era visto como candungueiro, contra-revolucionário. Te fuzilavam, amigo. Então é isso que a Renamo foi lutar. Não podiam haver jornais, não podia haver partidos políticos, não podias abrir uma associação. Pior o Beleza, que anda com essas manias dele, fazer esses programas dele, de andar a falar mal de mim. Ele estava lixado. Estava lixado este gajo. Então, a Renamo pegou armas para lutar contra isto. Então, tu não vês que é uma contradição muito grande? Hoje, aparece alguém e diz assim, eu, como membro da Renamo, gostaria também de me candidatar para ser presidente. Caem-te em cima, são nomes, és vilipendiado, és tratado como se fosse um criminoso. Então, quer dizer, significa que esta própria liderança está a tentar asfixiar, matar as próprias bases do surgimento da Renamo. Ela mesmo. Não tiro proveito. O que eu estou a te lutar é que não, esta maneira de nós gerirmos o partido, de fazer política, não é isto que a sociedade precisa. Temos que acabar com essas coisas. Tu estás a ver uma coisa, hoje eu estava a fazer umas contas. Dizem que só pode ser candidato à presidência da Renamo quem tem mais de 35 anos. É uma coisa grave isso. Tu estás a ver um país como Moçambique, a esperança de vida é de 55 anos. Significa que um gajo que tem 35 anos, teoricamente, só tem mais 20 anos de vida. Já está a ir embora. Então, um gajo com 35 anos já envelheceu demais. Não, considerando a esperança de vida de Moçambique. Então, significa que você, para um país que a esperança de vida é mais baixa, tu tens que começar a dar responsabilidades às pessoas mais cedo. Por quê? Porque, teoricamente, a população morre mais cedo. É diferente da Europa. Então, logo, você com 35 anos, estás a dizer que os gajos que têm 18 anos, até os que têm 24 anos, estão proibidos de liderar uma organização. Mas isso é grave. Isso é uma organização como a Renamo. Isso é um pecado gravíssimo. Por quê? A maior parte da população votante está mais do que provado. Exatamente, está entre os 18 e os 30 anos. O resto já não querem saber. Então, você está a dizer que mesmo os gajos que vão votar na Renamo, há uma mensagem que a Renamo está a dizer a eles. Vocês só têm direito de votar em nós. Não têm direito de liderar o nosso país, o nosso partido. Isso é uma mensagem terrível.
Isso é dramático. Até eu posso considerar que é um suicídio. É um suicídio. É por isso que há jovens hoje, eu até vi isso escrito aí nas redes sociais, quer dizer assim, Renamo, vão para as eleições sozinhos, porque nós ainda estamos à espera de fazer 15 anos de militância. É mensagem. Não, mas é verdade. Por quê? Porque essa juventude de hoje já não é a juventude de 1975. Raciocinam, pensam, analisam as coisas, têm ideias próprias. Estás a ver? Então estamos a continuar. Estamos a continuar. A percepção que nós como cidadãos é de estar a ser marginalizado, e com esta de já teres perdido cargos depois que apresentaste a vontade de concorrer à presidência da Renamo, e com isso acabares sendo exonerado de diversos cargos que somaram perdas financeiras elevadíssimas. Muito grandes. Então, a pergunta minha é se não teria solicitado alguma garantia pela parte dos militares, que isto aqui é uma empreitada de grande risco, pelo que eu preciso estar seguro de que sim, vocês vão estar comigo do início ao fim. Não teria solicitado isso? Não. É por isso que tu vais notar uma coisa. Até este momento, não existe nenhum caso em que se possa dizer em que as pessoas vieram em público amando do Venâncio pronunciar-se a favor do Venâncio. Eu não exijo isto de ninguém, absolutamente ninguém. Quem quiser fazer, que o faça voluntariamente, sem nenhuma pressão, e eu também não coloco isso como condição para quem diz que me apoia. Que tenha um cargo dentro do partido, seja um quadro do partido, seja um militar, seja lá quem for, não coloco absolutamente nenhuma condição para que as pessoas prestem apoio ao Venâncio. Por isso, tu vais notar que uma das coisas que nós nos empenhamos quando assinamos o acordo no tribunal foi que não se devia usar as delegações políticas do partido para promover a imagem do potencial candidato, nem denigrir a imagem de qualquer uma das partes. Esta é uma coisa que nós estamos a seguir rigorosamente. Mas, pelo contrário, vais ver os tais ditos generais que dizem que não me conhecem, mas também isso é um sinal de fato, que não são generais. Estes todos fizeram as conferências de imprensa nas delegações políticas do partido. Significa, quem está a gerir a delegação política do partido é a atual liderança. Significa que as conferências de imprensa dadas lá foram mandatadas pela atual liderança justamente para denigrir o nome do membro. Mas, se tu me permites, há uma coisa que eu queria partilhar contigo. No último Conselho Nacional, o presidente da Associação dos Combatentes, que é chamado ACOLD, na Renamo é ACOLD, que é mais ou menos equivalente à CLINE da Frelimo, ele chegou a pedir autorização à liderança da Renamo para me curar. Isto aqui é uma figura de estilo, que quer dizer o quê? É pedir autorização para aquilo que a Frelimo também fazia no tempo lá da luta armada, dizia que manda cortar lenha. Quando dissesse assim, manda cortar lenha, é para te executar. É por isso que um dos álbuns do Azagaia eram os cortadores de lenha. É inspirado na história da Frelimo. Porque bastava dizer assim, manda ele cortar lenha, era para te executar. Então, este também usou uma figura de estilo, que pedimos autorização ao presidente da Renamo para curar. Por outras palavras, era para executar o Venâncio, porque o Venâncio está a ser indisciplinado. O que isso quer dizer? Há pessoas que tinham dúvidas que a Renamo tem ou não esquadrões da morte. Então, o presidente da Associação dos Combatentes veio a confessar publicamente que, afinal de contas, eles executam pessoas. Mesmo depois dos acordos gerais de paz, mesmo depois da cessação de hostilidades e da reconciliação nacional, eles ainda continuam tendo um grupo de execução física de pessoas. Este presidente da associação veio assumir publicamente que ele é o chefe dos esquadrões da morte da Renamo, que ele ainda gaba-se de ser um assassino. Quer dizer, eu acho que até aquilo foi bom. Por quê? Porque as pessoas... Deu a profundidade daquilo que esteja a ser. Exatamente, porque as pessoas às vezes deixavam-se levar por alguns nomes que me eram dados. O Venâncio é maluco.
o Venâncio é ambicioso. Então, quando estas pessoas vêm em público perante as câmaras de televisão nacionais e internacionais confessar que são assassinos, confessar que têm esquadrões da morte dentro do partido, confessar que podem executar um plano de homicídio contra um membro pura e simplesmente porque manifestou a sua liberdade de expressão. Então aí as pessoas começam a compreender que, afinal de contas, o Venâncio não é maluco, não. Afinal de contas, a luta do Venâncio se justifica. Porque esta Renamo que realmente hoje está a aparecer, esta liderança da Renamo, exatamente é totalmente contrária a todos os valores que estiveram na origem da Renamo. Então, era essa parte que eu queria partilhar com você. Agora, visto que a percepção que nós tivemos é que pelo fato de não teres participado do Conselho Nacional, que disseste que não participaste porque nunca foste membro do Conselho Nacional, no caso, a não participação tua dá-nos aquela impressão de que a tua candidatura está praticamente minada. Tu não tens como concorrer à liderança da Renamo mais. Isso por quê? Por causa dos ditos 15 anos, ter sido militante por um tempão, ter sido secretário-geral e por aí vai. E que esses cargos são ocupados por um grupo muito pequeno de pessoas. Sim. Isso dá-nos a entender que a tua luta pela candidatura à presidência em sucessão ao Suf Momadi é uma coisa que já está falhada. Não. Será que essa percepção está certa? Não está certa, não. Por quê? Por uma razão muito simples. A minha garantia neste momento de que nada está perdido, e aproveito as câmaras, né, deste canal, Beleza em Pessoa não é esse canal, Arte e Vida, não é isso? Arte e Vida é o nome do projeto. É o nome do projeto. O canal é Beleza em Pessoa. Então aproveito este canal, que é um canal maravilhoso, fabuloso. Escova aí. Epá, é que você me escovou no início. Então agora... coisa rara. É que você me escovou no início, então, tem que recompensar. Então, aproveito as câmaras para dizer uma coisa muito simples. Ninguém, mas absolutamente ninguém, membros da Renamo, simpatizantes da Renamo, eleitorado, povo moçambicano, não há nada que esteja perdido, por uma razão muito simples. O Conselho Nacional, primeiro, não tem competência nenhuma de aprovar perfis. Por quê? Porque, conforme eu te disse, há os requisitos para você ser candidato à presidência da Renamo estão nos estatutos. Nos estatutos não tem nada daquilo que foi dito ali. Nem 15 anos, nem idade mínima de 35 anos, nem aqueles cargos que vêm ali escritos, nem 5 anos daquilo de vida política ativa. Não vem nada daquilo. Há uma coisa. Deixa-me só terminar. Não vem nada daquilo. Significa o quê? Significa que o Conselho Nacional tentou colocar normas, requisitos que estão para além dos limites estabelecidos no Estatuto. Quando é assim, disse que essas normas são nulas e de nenhum efeito. É o mesmo que alguém vir tentar colocar uma lei numa empresa, num ministério, qualquer coisa, que vai para além dos limites da Constituição. É nulo. Não é nulo, é absolutamente nulo. Por quê? Primeiro, porque o Estatuto é a nossa Constituição, é a nossa Bíblia, é o manual de funcionamento do partido. Então não pode haver nenhuma regra que venha ferir os estatutos. Essa regra é ilegal. Mas para além desse aspecto, há o outro. O único órgão que pode ser chamado de órgão legislador é o Congresso. Só o Congresso é que pode rever o estatuto. Nenhum outro órgão, nem o Conselho Nacional, nem a Comissão Política Nacional, nem o Conselho Jurisdicional Nacional, não pode fazer rever. Pode fazer propostas. Está bem, há uma situação aqui. Há uma situação. O que eu percebo é que é muito bem provável que o que está a acontecer vise lhe desanimar, que vai se desanimar por talvez lhe faltar algum tipo de informação e achar que, estão a conseguir, então eu tenho que relaxar, a deixar que eles façam tudo o que eles quiserem fazer. Só que há uma coisa, tu poderás lutar, ou seja, tu estás a lutar porque tens conhecimento, és instruído. Há uma determinada coisa que paira aqui na minha cabeça. Vocês dois, Venâncio e o Suf Momadi, tiveram acordos ontem
que no caso o tribunal precisou fazer alguma coisa. E o mesmo tribunal volta da sua própria decisão. Numa forma de atropelar aquilo que é o direito seu de ser assistido como alguém que carece de justiça. Exato. Agora, visto que existe isso, caso eles realmente nesse congresso digam não, tudo aquilo que se disse no Conselho Nacional é o que nós temos que validar agora. Como é que vais fazer para poderes seguir em frente? Se o tribunal não vai fazer absolutamente nada a favor de fato, ti. ainda bem. Tu, apesar de não seres da Renamco, no teu raciocínio, consegues deduzir melhor coisas dos estatutos que alguns militantes da Renamco que eu conheço. Está a ser desculpado. Então, exatamente isso. O Congresso, neste momento, é que vai tomar a última palavra relativamente ao perfil. Mas atenção a uma coisa. Não quer dizer que o fato do Congresso ter competência de rever estatutos, que o próprio Congresso não possa cometer um ato ilegal. Pode. Por exemplo, em Angola, há um partido que chama-se PRS. Esse partido cometeu no seu Congresso atos ilegais. Então, há um jovem, penso que chama-se Rodrigues, penso que é isso, espero não estar errado. Um jovem daquele partido, que nem era grande quadro do partido, ele submeteu uma impugnação ao Tribunal Constitucional, porque eles têm Tribunal Constitucional, nós aqui temos Conselho Constitucional, e o Congresso do PRS foi anulado. Estou a falar de Angola, porque se eu der um exemplo, dizer, não, está a falar dos Estados Unidos, está a falar de Portugal. Vamos lá considerar então, que se há atos ilegais, nós podemos impugnar o próprio Congresso. Não há problema nenhum. Mas eu não acredito que o Congresso vai aprovar aquele estatuto, por uma razão simples. Em 2019, houve a pessoa que foi o segundo mais votado, não tinha requisitos para concorrer em 2019. O Congresso abriu, em nome do princípio da igualdade, da inclusão, dos princípios democráticos, o Congresso decidiu por incluir uma pessoa que não respondia aos requisitos e ao perfil que havia sido estabelecido pelo Conselho Nacional. Aconteceu isso em 2019. Então, eu tenho, por uma questão de aquilo que chama-se de jurisprudência, quer dizer, é o histórico de como é que o partido tratou as situações anteriores. Por esta jurisprudência, eu creio que o Congresso que vai acontecer no dia 15 e 16 de maio vai usar a mesma base de raciocínio para incluir vamos pessoas. Vamos lá ser pessimistas no jeito de pensar. Sim. Pensarmos na situação de o Congresso acontecer nos moldes falados atualmente, que é nessa ilegalidade que tu consideras, eles realizarem um Congresso nisso e depois recorrer ao tribunal e o tribunal decidir em anular. Mas há uma outra coisa, do dia 13 até dia 10 é o tempo necessário para a submissão das candidaturas. Sim. E o tribunal te levar por aí, vamos lá, 15 dias, o tempo 15 a 21 dias. E no meio disso haver recursos de qualquer outra coisa. Não achas que seria uma forma de vocês darem tiros nas vossas próprias pernas? Não vamos dar tiros, coisa nenhuma, por uma razão muito simples. Sabe por que se conseguiu o acordo no tribunal? Não. Exatamente porque fizeram-se contas e viram-se os riscos e os danos que ia se causar à imagem da Renamo. Por isso que fui convidado para chegarmos a um acordo. Nem foi o Venâncio que tinha pensado no acordo. O representante da Renamo, Dr. Simon Macuiane, é que veio me propor o acordo, porque sabia que iam se dar danos irreparáveis para a imagem da Renamo. Então não te admires tu. Essas contas hão de ser muito bem feitas. Quando chegar à altura da impugnação, vão fazer as contas muito bem feitinhas em função do calendário eleitoral. Não me admira nada que aí possa voltar a pedir o segundo acordo. Não me admira. Por isso eu volto a dizer, você que é da Renamo, membro da Renamo, delegado político, congressista, não desanime. Eu vou estar na máxima força no Congresso. E a luta é de fazer até a última gota do meu suor e do meu sangue. Eu estarei no Congresso e o Congresso é que toma a última palavra sobre o perfil. E quero dizer mais, o melhor perfil, beleza, não é o perfil que foi definido pelo Conselho Nacional ou pela Comissão Política Nacional. O maior e o melhor perfil é aquele
que está escrito nas paredes do coração do eleitorado. Esse é o maior perfil. Está aqui com um poeta. Mas, ok, é assim. Eu acho que em termos de ideias, és um bom cidadão das ideias. Ideias de qualidade. Será que vais conseguir ser fiel na execução? Vais conseguir ser do mesmo jeito que és no teu pensamento, na fase da execução? Olha, porque assim, eu acho, sim. A interpretação que nós temos aqui fora é a seguinte: tu és o único oposto ao Partido Frelimo com capacidade de estragar toda a máquina de corrupção que existe no momento das eleições, no caso. E isso, se eles tiverem que de fato usar a via da corrupção para poderem conseguir votos, vão ter que gastar muito mais dinheiro, porque pelo nível de popularidade que tens, vais conseguir, mesmo sem fazer lá muita campanha, ter muita gente a apostar em ti. Agora, existe uma coisa: vais cair na situação de seres o segundo mais eleito. E todo o dinheiro que atualmente vai para o teu presidente, Yusuf, vai automaticamente, pela lei, cair em ti. Será que vais fazer um uso justo desse dinheiro quando chegar essa tal vez? Olha, caro amigo, meu irmão, eu, chonado, como estavas a dizer ainda há pouco tempo, sem dinheiro, esta sociedade não é assim tão distraída. As pessoas acreditam em mim e tu vês parece histeria. Quando a gente vai para a rua, as pessoas quase que param os carros, atropelam-se, não sei o quê. Olha, não é por causa dos meus papos. É que as pessoas viram o meu percurso. Eu, desde que me meti nessa coisa de política, em 2013 para cá, em 11 anos, as pessoas olharam: este indivíduo não está no governo, este indivíduo não está cheio de dinheiro, mas analisaram o que foram as minhas realizações em defesa dos mais desfavorecidos, mesmo sem dinheiro. Então não quero voltar aqui a fazer a resenha de todas as lutas que eu fiz para este povo. Então, se sem dinheiro, eu vou aí. Sem dinheiro, sem recursos, as pessoas viram um currículo ao longo de 11 anos de coisas concretas que foram feitas em favor do povo e dos desfavorecidos. Tendo o orçamento que cai, em média agora, o orçamento começou com 70 milhões, agora o gabinete está com cerca de 120 milhões de meticais. Isso é mensal ou anual? Isso é anual. Anual. Então, 120 milhões de meticais ano. Meu amigo, eu digo que farei coisas que as pessoas não vão precisar orar a Deus para ver milagres. Faremos nós milagres dentro da Renamo. Que esse dinheiro venha a coisas extraordinárias. É por isso que eu disse uma coisa, que a minha visão para concorrer à presidência da Renamo, uma das coisas que eu me comprometo a fazer num único mandato é a Renamo ser a maior marca política de Moçambique e concorrer para ser uma das maiores marcas políticas da SADC ou da SADC. Porque com os recursos que nós recebemos só do Estado é possível fazer coisas extraordinárias. E eu tenho projetos concretos. Aliás, posso dizer uma coisa. Sou o único na Renamo que manifestou interesse de ser candidato à presidência que tem um manifesto. E o meu manifesto está aí, é público. As pessoas estão aí a dar ideias, a criticar e tudo mais. Tornei-o público, que é para qualquer pessoa dar a sua crítica, contribuir. É aquele manifesto, é exatamente o projeto que eu já tenho, venho sonhando, venho estudando. Não, portanto, não é de ir lá para experimentar, para chegar lá como costuma acontecer com pessoas que tomam um cargo. Você chega lá, depois de uma semana, pergunta a ele, diz que não, pá, nós ainda estamos nos a inteirar sobre os assuntos do partido. Então fica um mês, um ano, ainda está a estudar o assunto, que problemas é que existem. Eu já fiz esse diagnóstico todo. Já tenho projetos concretos, ainda tenho um plano de ação para os primeiros 12 meses. Nós podemos ficar relaxados e descansados e confiarmos que ainda vai a tempo de tu concorreres para a presidência da Renamo.
Sim. Era esta parte que eu deixava realmente deixar muito bem claro, que nada está perdido, porque a deliberação ou a decisão que foi tomada pelo Conselho Nacional é uma decisão que não tem sustento nos estatutos. É uma decisão que fere até a própria Constituição, porque a Constituição da República, ela diz no artigo 74 que os partidos políticos devem guiar-se por princípios democráticos. Um dos princípios democráticos qual é que é? É de respeito às suas próprias normas e regulamentos internos. Então, logo, ao ferir uma norma interna, apesar de ser a ferir um documento normativo da RENAM, mas por tabela fere um documento maior que a Constituição da República. E não só, fere também a lei dos partidos políticos, que também estabelece os mesmos princípios. Então, significa que, do ponto de vista legal, aquele perfil que foi aprovado não tem nenhum sustento legal. Quer dizer, legalmente é um perfil nulo e de nenhum efeito. E não só do ponto de vista legal, até do ponto de vista político. Quer dizer, é um tiro, como costuma-se dizer. Aquilo ali é uma espécie de um suicídio de quem tentou aprovar. Por quê? Se nós estamos a ir para um processo político, um processo eleitoral, justamente em outubro, significa que as pessoas que votam em nós, primeiro querem reparar até que ponto, dentro da nossa casa, nós conseguimos praticar a tal democracia que tanto pregamos. Então, se nós formos fracassados a praticar a democracia que nós tanto proclamamos, então perdemos legitimidade para esperar de que as pessoas acreditem em nós e votem em nós nisso. Então, é perigosíssimo. É por isso que eu gostei muito de uma palavra da Fátima Membira. Né? Fátima, onde tu estiveres, um grande abraço para ti, não mando beijinhos porque dizem que o teu marido é um pouco ciumento. Mas ok, eu felicito muito a Fátima, que ela disse uma coisa muito interessante. Ela disse que aqueles que estão a atacar o Venâncio, aqueles que estão a atacar a ideia do Venâncio de inclusão de todas as pessoas que querem concorrer, diz que não são amigos da RENAM, querem destruir a RENAM, são inimigos da RENAM, querem destruir a democracia. Eu concordo com isso. Então, esta franja de indivíduos que anda toda hora a vilipendiar, estão todo momento a criar todo tipo de narrativas para descredibilizar-me, para me desqualificar. Na verdade, é um conjunto de pessoas que querem acomodar todos os atropelos legais e todos os pontapés que andaram a dar a RENAM e os estatutos da RENAM ao longo desse tempo. O partido RENAM num partido de ilegalidades, onde para tu fazeres parte tens que ser um cidadão muito ilegal. Exatamente. A forma como a Frelimo, não, mas é isso mesmo, a forma como a Frelimo se gera, porque não sei se foste tu, acho que foi um dos teus conteúdos, a Frelimo se gera como se fosse uma organização mafiosa. As organizações mafiosas têm uma ética muito própria deles. Então, esta ética mafiosa da Frelimo é a mesma que querem introduzir dentro da RENAM e fazer com que ela prevaleça. Qual é que é a ética mafiosa? Você nunca deve expor nem discutir questões que possam abrir a organização ao escrutínio público. Então, a lógica de uma organização mafiosa é o quê? É o ocultismo. Então, quanto mais oculto tu fores, quanto mais a organização mafiosa é mais forte. Então, é exatamente isso que a RENAM quer fazer. Quando as organizações democráticas, o princípio, a ética é diferente. Quanto mais abertas elas forem, quanto mais transparentes, inclusivas, quanto mais elas são democráticas. Vamos lá pensar. Esta aqui é a lógica, que está totalmente invertida. Por exemplo, nós temos nos próprios estatutos, no artigo 11, no número 11 do artigo 29, que diz que o Conselho Nacional, este que se realizou, que nem discutiu o que devia discutir em função das competências dos estatutos, foi discutir assuntos que nem são da sua competência, foi aprovar um perfil, quando o perfil exige uma alteração do estatuto. Quem altera, quem revê o estatuto é o Congresso, não o Conselho Nacional. Então, foi se meter em assuntos que não são da sua competência. Os assuntos da competência do Conselho Nacional não tocou. Como, por exemplo, no número 11 do artigo 29, diz que o Conselho Nacional aprova
as contas anuais, o relatório financeiro, e isso não quiseram discutir. Veja só, são 5 anos, de 2019 até hoje. Significa que devia haver 5 relatórios de contas. 2019, 20, 21, 22 e 23. E ainda a lei dos partidos políticos diz mais. Não é só fazer relatório e contas, tem que publicar no BR. Sabes qual é a lógica? Por que a lei dos partidos políticos diz que os partidos devem publicar no BR? Não. É para prestar contas ao povo. Porque o povo não tem acesso aos debates internos. Aos debates internos. Então, onde o povo vai saber se as contas da Renamo estão a ser bem feitas ou não? Se o dinheiro nosso, que a Renamo não diga que é dinheiro da Renamo, não. A Renamo, o dinheiro que recebe dos fundos públicos são os teus impostos. Sim. O teu IVA que por isso que eu falo. É verdade. O dinheiro que a Renamo está a receber é dinheiro do povo. Então, a lei obriga a Renamo a publicar o relatório financeiro no BR. Para quê? Qualquer cidadão, quando quiser saber, a Renamo usou bem o meu dinheiro ou não, vai à imprensa nacional, pede o BR, vai para casa e começa a estudar. Usaram dinheiro para viajar para Dubai. Meu dinheiro. Então aí, o próprio cidadão também já tem liberdade até de questionar, ou se estiver satisfeito com o desempenho, também elogiar e dizer que sim senhora, esse partido é transparente, está a usar muito bem os fundos. Quem sabe, se é esse mesmo cidadão, pela sua satisfação, até pode decidir ele próprio contribuir ainda mais para o partido. Então, é isto que não é feito. Como é que um partido que ao longo de 5 anos, sabes quanto dinheiro recebeu? Repara bem para isso, né? Presta bem atenção, vocês seguidores do Beleza em Pessoa. Sabes quanto dinheiro a Renamo recebeu de 2019 até 2023? Se nós tivermos que contabilizar numa média de 120 milhões anuais, nós estamos a falar de algo em torno de, vamos lá, 6 milhões de meticais? Não. 120 milhões. 120 dólares. Não. É mais. Não, eu sou péssimo de matemática. Não tem problema. Posso recorrer à máquina calculadora? Não há problema nenhum. Não preciso. Porque é assim, vamos lá dizer uma coisa. É que tu tens que contar, tens que contar, não vamos dizer 120, porque o gabinete do líder do segundo partido do Conselho Parlamentar começou de 70 milhões, foi subindo, e no último ano é que foram 120. Então podemos dizer que a média são 90 milhões de dólares ano. Mas existe uma outra componente que o partido recebe pela sua representação parlamentar. Recebe mensalmente. São mais ou menos 10 milhões de meticais. Ao longo de um ano são 120. Isso para não ser processado como um salário para os representantes, não. É um dinheiro que vai só para o partido. Não, vai para o partido, para o funcionamento do partido. Exato. Para o partido e os mandatários, digo, são mandatários, né? Os representantes no Parlamento recebem pelo Parlamento, né? Recebem do Estado, que nem mexem esse dinheiro. Esse é um dinheiro para o partido. Então, só do dinheiro que recebemos pela representação parlamentar, é média, são cerca de 120 milhões de meticais por ano. Depois tens mais ou menos, vamos lá dizer, para não dizer que estamos a exagerar, não vamos dizer 120 milhões, vamos dizer 90 milhões de meticais ano do gabinete do líder. Se juntas 90 com 120, vai dar 210 milhões de meticais. Em média, estamos a falar, dependendo do câmbio, estamos a falar de cerca de 15 a 16 milhões de dólares ano. Em 5 anos. Em 5 anos, estamos a falar de 16 milhões de dólares que a Renamo recebe. Diga-me lá uma coisa. Uma organização que em 5 anos recebeu 16 milhões de dólares. Prestar contas. Não tem que prestar contas? Não, precisa. Tem que prestar contas primeiro aos membros e depois ao povo moçambicano. Que é esse povo onde o Estado foi buscar dinheiro, impostos, isso não foi feito, certo? Nunca foi feito. O Tribunal Administrativo tem alguma competência para solicitar que isso seja feito? Tem competência. Agora, o grande problema do Tribunal Administrativo, sabes qual é que é? Ao longo desses anos todos, o Tribunal Administrativo só consegue auditar 30% das contas públicas.
Então, 70% daquilo que é o orçamento público, o Tribunal Administrativo não consegue auditar. Isso é uma fraqueza que também... Esse é outro debate. Fazem de propósito enfraquecer o Tribunal Administrativo para não ter capacidade de auditar todas as contas públicas. Está enfraquecido o Tribunal Administrativo. Então é isto. Então é isto que eles não querem que aconteça. Por quê? Porque no meu manifesto, que agora está um pouco longe, não sei onde é que está, porque o miúdo que é o meu assistente, às vezes, quando passa para essas zonas, vê lanho, vê sumo, ele atrapalha. Atrapalha, sim. Mas está lá o compromisso que eu assumo de apresentar contas auditadas para um auditor externo todos os anos, tanto aos membros da RENAM como a população em geral. Então, quando as pessoas começam a ver isso, epa! Esse vai descobrir nossos segredos. Este gajo agora já quer quebrar as nossas boladas. Mas vamos lá pensar na seguinte situação. Ok, já está aqui o manifesto aqui. Sim, aqui está o manifesto. Você é bom não aparecer muito. Dizem que todo aquele que se aproxima ao Venâncio depois é perseguido. Assim, você vai ser... É uma indireta para mim. Então, por exemplo, eu tenho aqui, vamos lá ver, introdução, elaboração do plano de investimentos, introdução... Está aqui. Está aqui, portanto, eu tenho um dos pilares que nós temos é de modernizar a gestão de partido em termos humanos, administrativos e tecnológicos. Então, aqui está, por exemplo, uma das medidas, que é a introdução de padrões contabilísticos modernos, de registro de operações financeiras e prestação de contas numa base anual, como se faz nas corporações. O que eu quero dizer com isso? Da mesma maneira que se faz exigência de uma eletricidade de Moçambique, de um HCB, de uma, sei lá, TDM, MCL, faliram, né? Mas tudo bem, da mesma forma que as empresas do Grupo A são obrigadas, não é uma questão de boa vontade, é obrigatório por lei a apresentarem prestação de contas anualmente e para um auditor externo. Não é para você apresentar contas com as mesmas pessoas que gastaram dinheiro. Não, auditor externo. Então, essa obrigação que existe com as empresas do Grupo A é o compromisso que eu estou a assumir aqui, que vamos fazer a mesma coisa, apresentar a prestação de contas aos membros do partido e também ao povo moçambicano. O que isto vai permitir? Quando eu começo a dizer que a marca RENAM vai se tornar a melhor e a maior marca política de Moçambique, e uma das maiores da África Austral, estão a basear exatamente neste projeto. Quando nós começarmos a fazer isto, o que isto vai trazer? É que o povo vai começar a se identificar que, ok, tudo bem, meu dinheiro é roubado de alguma forma, né? Sim, onde? Se estas contas batem, então não é roubado. Logo, posso continuar a tributar, a aceitar que tributem. E depois outra coisa, é a credibilidade internacional. E se houver algum desvio aqui, eu já posso recorrer ao Tribunal Administrativo. Naturalmente podes pegar nas contas e processar o partido. Podes pedir explicação ao partido. Podes pedir, sim. E isso posso fazer de forma individual? Podes fazer de forma individual. Porque o dinheiro é meu. Não há problema. Sim, o dinheiro do povo. O dinheiro não é da RENAM. Okay. O dinheiro não é do presidente da RENAM. O dinheiro não é da Comissão Política da RENAM. O dinheiro do povo. O único dinheiro que a RENAM pode dizer que tem. Eu tenho um projeto. Eu tenho aqui uma previsão. Porque também não quero que o partido viva toda a vida com a mão estendida só receber dinheiro do Estado. Não. Nós temos aqui um projeto que é exatamente a introdução, deixa-me lá ver aqui. Agora vou ser apanhado. Está aqui. Elaborar um plano de investimento do partido por forma a tornar a instituição viável financeiramente a médio e longo prazos. Quer dizer, nós como partido não podemos passar a vida estendendo a mão a ficar à espera só quando o Estado tem o tal título. Quando não vê o título do Estado, o partido parece que entra em febre amarela. Quer dizer, todo mundo está febril, parece que apanhou malária. E tu ali a estender, o Estado tem que dar o título. Não.
A nossa ideia é apresentar um plano de investimento. O que é um plano de investimento? É justamente as várias formas possíveis do próprio partido trazer receitas alternativas que possam pôr a máquina do partido a funcionar. E a funcionar com qualidade. A funcionar com qualidade. Se o Estado é gerido pela Frelimo e o dinheiro praticamente vem da Frelimo para Renamo e ter que ser dessa forma, obrigatoriamente a Renamo vai ter que dançar a música da Frelimo. É o que é feito. Sendo que, produzindo o seu próprio dinheiro, não precisará fazer isso. Exatamente. E, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito simples de uma coisa que pode trazer dinheiro ao partido. Uma das coisas que pode trazer dinheiro ao partido, por exemplo, é nós passarmos a instituir a loja do partido. Nós não temos isso. Onde podemos vender diversos produtos gráficos, por exemplo. As camisetas, as agendas, vender os bonés, as bandeiras, canetas, chaveiros. A própria marca da Renamo é uma marca que é preciso ser valorizada. Então nós temos que atribuir valor de mercado à própria marca Renamo. Então isso também é preciso hoje trabalhar. Há vários especialistas de marketing que sabem fazer isso. Daí que é preciso, nós também falo da modernização, da forma de gestão da Renamo. Então temos que trabalhar com especialistas de branding para valorizar a nossa marca. E uma camiseta da Renamo sair aqui, mesmo que a gente venda 3 vezes mais cara que a Frelimo, as pessoas pagarem. Por causa do valor por detrás. Por causa do valor por detrás. E nós queremos elevar o valor da marca. Vou dar um exemplo. Outro exemplo é, por exemplo, nós, do dinheiro que recebemos do Estado, é importante nós verificarmos dentro do mercado nacional que outro tipo de investimentos são rentáveis. Se descobrirmos investimentos rentáveis, podemos pegar parte deste dinheiro do Estado, investirmos, comprarmos cotas em algumas empresas. Há empresas que geram lucro aqui. Por exemplo, as empresas ligadas ao gás. É uma das áreas que o lucro é quase garantido. Não há problema nenhum de nós investirmos em ações em empresas de gás para trazer dinheiro para a Renamo. Podemos, por exemplo, nesta área, por exemplo, da comunicação, em que estás ligado, nós sabemos, por exemplo, a monetização das nossas contas. Se nós trabalharmos com uma equipa de comunicação e imagem forte, nós podemos, a partir só das redes sociais, e aquilo que se ganha com conteúdos para as redes sociais, claro que não vai ser grandes fortunas, mas pelo menos algumas despesas do partido podem ser pagas só com a monetização das redes sociais. Sim. Então, há várias coisas. Revistas, podemos publicar revistas, podemos fazer publicação de livros, há uma série de coisas que nós podemos fazer que podem trazer dinheiro ao partido e tornar o partido estável financeiramente. Então, é isto que é o projeto que eu estou a trazer para Renamo. É esta Renamo que eu estou a dizer. É por isso que és combatível. Sim, e é por isso que és combatível. Por quê? Porque durante 5 anos nós nunca vimos nem 0,01% disso que estás aqui a dizer. Sim. E quando tu apareces miúdo, sem 15 anos de militância dentro do partido, a propor isso, aqueles que são os mais crescidos dentro do partido, que a sua escola foi arma em punho, começam a dizer, não dá para fazer isso. Digo, os que tenham o poder, né, neste caso. Mas só que começam a resistir, que nós estamos neste esquema mafioso já há bastante tempo. Se nós aceitarmos que... E somos quantos? No universo de 10 milhões de cidadãos, somos 990 e alguma coisinha. E só 10% deles é que estão estudados e têm uma visão mais organizada. E se eles entrarem para a liderança, todo mundo aqui da ilegalidade, que somos todos praticamente, vamos ficar desgraçados. Por isso temos que fazer de tudo para combater este jovem. Havias pensado por aí? Não, mas eu concordo contigo. Essa tua leitura está bem feita. A única coisa que posso corrigir, não posso dizer que todos aqueles que empunharam armas durante esse tempo não, pensam assim. Estou a falar da liderança. Sim. A atual liderança é que pensa assim. Então, a vasta franja de combatentes não pensa assim, tanto mais que eles é que deram suporte. Eles é que vieram dizer que avança meu filho. Porque eles, de fato, muitos deles até não tiveram escolaridade, mas eles tiveram a visão. E muitos beberam da visão. Eles não têm o canudo, mas têm o saber fazer. Exatamente, eles não têm diploma, mas eles realmente sabem qual é que é a visão da Renamo, qual é o sonho da Renamo da manhã. E nessa Renamo da manhã foram pegar um jovem civil que nunca pegou em armas, nunca esteve nas matas, e disseram, apostamos em ti. Você é civil,
avança, meu filho. Nós estamos aqui, vamos te dar o suporte. Vai, concorra para que implementes as tuas ideias. E vou dizer uma coisa. Eles não fizeram isso num cheque em branco. Não só chegaram para Venâncio, você tem mostrado uns bons papos e tal, ameaçaste a polícia no outro dia. Não. Não. Eles chegaram e me perguntaram o que eu pensava da RENAMO. Que ideias eu tinha. Qual é o futuro da RENAMO? O que eu penso sobre isso? Então eu tive que começar a dar as minhas ideias. Fui explicando, fui falando. Então eles ali que depois não, me mas disseram. Eles saem muito a ganhar. A considerar tudo isso que disseste aqui, devem apostar em ti. Não, agora... devem. Sabe por quê? Porque isso não vem... Vês, eu não estudei, não sou estudado. Nunca acreditei mas fez um QI muito elevado. Desculpa. Hoje estamos a É assim, eu não estudei. Eu não acredito muito no poder do canudo. Eu acredito no poder do conhecimento. Sim. Tanto é que eu acho que nunca ouviste falar de mim em grandes conferências e por aí vai. Por quê? Porque eu sou da opinião que eu devo investir em conhecimento que os canudos não trazem ultimamente. Então, o que estás a propor, o que a tua ideia traz é: não tens canudo, sabes fazer? Vem para aqui. Não tens grandes escolas, tens noção de alguma coisa, vem para aqui, vais ser valorizado. É o que eu estou a perceber, não sei se eu estou a perceber errado. Não, está perfeitamente. Olha, então, irmãos da RENAMO, vejam lá o que vocês fazem. Se vocês quiserem viver uma vida tranquila, mudem lá o vosso jeito de pensar. Não, é que vou dizer uma coisa, beleza. Com este projeto aqui, não é só um projeto para pura e simplesmente eu sentar, já sou presidente da RENAMO, sou boss. Não! Isto aqui é uma arma para nos capacitar, para nós chegarmos a governar o país. Então, a RENAMO, até hoje, agora aqui, vou responder uma questão que se calhar ias me perguntar depois. Por que a RENAMO nunca governou? Sim, porque era essa mesmo. Porque a RENAMO parece estar a se satisfazer com a posição de ser o segundo, ser o oposto, ser o combatido. Olha, tu nunca vais governar sem teres uma estratégia político-eleitoral forte e muito consistente. Você pode bater palmas para ter em todo o país. Meu amigo, se não tens um projeto, se não tens uma estratégia de como é que você vai gerir primeiro a parte eleitoral e depois como é que você vai gerir o teu próprio país, se isso não estiver claro, você não governa. Você não governa. Por quê? Você está a ir de mãos a abanar para um lugar perigoso. Para um monstro que é um país. Como é que você vai gerir? Então, tu tens que ter noção e tens que ter planos, tens que ter estratégia, tens que ter visão. Outra coisa que é muito importante, tens que ter a visão. Onde é que você vai? Se tu não tens a visão, estás no escuro. Então, só o voto não te vai dar poder. Então, o que isto está a trazer? Isto está a trazer a RENAMO uma estrutura forte, o próprio partido estruturar-se de tal maneira que só a gestão eleitoral, controlarmos o país de lés a lés, com pessoas qualificadas, capacitadas. E nós temos aqui um outro plano, é a escola do partido. Escola do partido. Escola para os membros ou para todo mundo? Para os membros. Okay. Uma escola do partido. Qual é a ideia da escola do partido? A gente tem ouvido as pessoas a dizer: mas esse Venâncio é um miúdo, não conhece a história, não sei o quê. Quer dizer, os combatentes, cada combatente tem a sua experiência. Cada combatente tem uma parte do percurso da RENAMO e não tem a história, digamos, o percurso global. A escola do partido vai permitir o quê? Vai permitir dar-se aulas sobre a história da RENAMO, sobre a ideologia da RENAMO, sobre a visão de sociedade da RENAMO. Então, todo membro da RENAMO vai ter uma ideia clara, unificada, de qual é que é esse percurso que a RENAMO tem. Qual é que é a ideologia da RENAMO? Onde é que a RENAMO quer chegar? Qual é o projeto de sociedade? Eu vou te contar uma coisa. Sabes como é que o PT ganhou no Brasil? Não. Para eu te explicar o poder de um projeto. O PT... Nestas de agora... O PT
Não, com Lula, Com Lula, as primeiras. Ok. Antes de ser detido. O PT ficou décadas na oposição. Até que um dia o PT decidiu, chamou jornalistas, intelectuais, profissionais da ciência política, especialistas, entraram numa sala, fizeram um simpósio que acho que durou uma semana. Sabes qual é que era a ideia desse simpósio? Não. Tudo foi resumido num livro que eles chamaram o modo petista de PT. O modo petista de governar. Porque o PT entendeu aquele partido trabalhista com aquela ideia comunista, aquilo passou com o tempo, ficaram desatualizados. Sim. Então, para eles perceberem como se reposicionar, eles chamaram a sociedade civil, pessoas que não eram do partido, fora do partido. Que normalmente quem está fora é que vê melhor o partido, Sim. não quem está dentro. Então chamaram uma série de especialistas de sensibilidades da sociedade. Estiveram a dar ideias e contributos que resultaram num livro, que é o modo petista de governar. Até ideias da ideologia do PT. Que linha ideológica que o PT tinha, o que o PT tinha que definir como proposta de política econômica, política para a educação, política para a saúde, tudo foi definido ali e surgiu um livro. Aquele livro passou a ser a Bíblia do PT para o posicionamento político no Brasil. De todo mundo. Em menos de 3 anos o PT ganhou as eleições. Então, só para tu veres o poder de tu estruturares a ideia, de tu estruturares a organização, de tu estruturares a visão, muda tudo. Se tu não estruturas a organização, não estruturas a visão, meu amigo, nunca vai ganhar eleições. Não tens capacidade de ganhar eleições, não tens como. Eu achei que Arnamo não estivesse com interesse de governar. Até porque estas guerras internas, para um gajo que não entenda nada, um eu assim, dá essa impressão. Por quê? Estariam a combater quem tivesse visão para que isso acontecesse, para que eles exatamente continuem na posição em que eles se encontram. Só que há uma coisa, vamos lá pensar na possibilidade de que eles te excluam. Se te excluírem, não vai acontecer o que se espera. O segundo mais votado não vai ser Arnamo, ou seja, não vai ser o candidato de Arnamo e o partido Renamo. Há de ser um outro partido. Logo, aquele dinheiro que se esperava que pudesse se ganhar vai se perder. Entende? E depois há de se chorar. Se nós tivéssemos deixado, pelo menos estaremos na segunda posição. Porque segunda posição contigo, pelo menos, é uma coisa garantida. É o meu jeito de ver. Então, liderança como tal, eu acho que precisas estudar mais a máquina da corrupção e entenderes como é que funciona, para poderes montar um antídoto à máquina da corrupção para poderes ganhar. E isso só vais conseguir se tu estiveres no nível dos mais altos que estejam a jogar a corrupção. Porque, honestamente falando, a liderança política aqui é toda ela... Como é que é? Metida em esquemas. Então, tens que entender como é que são feitos esses esquemas para que possas montar um contra-ataque a esses esquemas para poderes, vamos lá, ganhar. Mas há grandes... Isso já é estratégia. Mano, eu estou satisfeito. Tá bem. Eu estou satisfeito e espero que estejas também. Também foi uma forma diferente de fazermos abordagem e fazermos, digamos assim, este debate. Eu posso dizer que tinha um projeto durante um tempo, um sonho que eu tinha, era o podcast nas ruas. Era um podcast nas ruas, quer dizer, um podcast sem aquela mesa, sem aqueles microfones. Eu também estou em busca... mais livre, estou em busca disso. Então eu acho que só falta material, tipo umas lapelas básicas para evitar fazer isso. Vocês que gostam do programa, não estejam aí só como seguidores. Então, mandem mensagem para o inbox de Beleza em Pessoa. Ele disse que está a precisar de material para continuar a prestar esse serviço muito nobre. Então, mandem lá as mensagens para ele e perguntem qual é esse material e apoiem. Muito obrigado por ter me ajudado a pedir. Claro que não foi de borla, né? Então, eu estou muito satisfeito.
é que muitos têm uma visão errada de mim. Muitos têm medo de mim, medo mesmo. E outros acham que talvez eu seja um gajo muito complicado, essas coisinhas todas. E eu acho que esta é uma oportunidade que eu sou dado por vocês que aceitam conversar comigo, de mostrar que tenho outras qualidades, entende? Não sou aquele que simplesmente senta ali e tal. Então, esta é uma proposta de fazer essas entrevistas que, na verdade, eu espero que as pessoas se zanguem comigo por causa das perguntas e não foi o caso seu. Não. Eu, quanto a isso, acho também bom fazer perguntas complicadas. Porque também não adianta nada estar a fazer perguntas que sempre eu me sinto confortável. Então, isso significa que a tal transparência que eu próprio estou a pregar, se estou à espera de me fazerem perguntas confortáveis, então eu estou a ser hipócrita. Eu tenho que ser perguntado coisas complicadas. Tenho que ser perguntado coisas que me desafiam, que me embaraçam. Então, aí há de se ver se realmente sou transparente ou não sou. Não. Agora, eu tenho um pedido. Eu gostava de ter 2 entrevistas contigo. Poucos dias antes da realização do Congresso e alguns dias mais calmos a conta bancária depois da realização do Congresso, porque é preciso que estas coisas fiquem claras e com certeza eu já terei organizado material o suficiente para pelo menos não termos isto aqui. Eu quero acreditar que eles já terão doado alguma coisa para mim, comprar um material mais organizado e termos uma conversa mais fechada sobre este assunto. Não, está fechado. Agradeço. Conta comigo. Muito obrigado. É um prazer enorme estar aqui no teu canal. Muito obrigado. É um canal, olha, sinta-se encorajado, porque apesar dessa falta de material e tudo mais, mas tu és uma pessoa em que foi depositada uma missão, um dom, um propósito. E isto, meu amigo, não se consegue por ter muito dinheiro ou pouco dinheiro. Não se consegue por ter títulos ou não ter títulos. Isto é divino. Está lá plantado, foi depositado e ninguém te pode tirar. E ninguém te vai imitar isso. É coisa única que está em ti. Muito obrigado. Muito obrigado. Ok, terminamos por aqui. Obrigado. Obrigado. Então, família, muito obrigado por vocês terem se mantido nesta conversa. Foi uma conversa muito aberta e é a minha primeira vez que eu converso com um político que eu chamaria de político meio honesto. Vamos lá ver se ele vai continuar honesto. Por agora é tudo. Até breve. Ajudem lá com as subscrições e o canal do Venâncio está aqui embaixo na descrição. Subscrevam-se lá, que é para podermos ter aquele crescimento de mídias que realmente falem daquilo que interessa o povo e que seja do povo. Por agora é tudo. Até lá. Tchau, tchau.